Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o Diácono Newton Hicks. Damos prosseguimento ao nosso retiro quaresmal e estamos encerrando a primeira semana da quaresma. Chegamos ao sábado. E como já foi dito no sábado anterior, sábado é dia de repetição. Sábado é o dia que Santo Inácio nos pede para que nós rezemos de novo aquilo que já foi rezado, para reforçar, para voltar aonde nós precisamos e paramos, porque o tempo não deixou nós ficarmos mais em oração, ou porque ainda temos coisas a tratar com Deus a respeito daquele momento. Lembrando sempre que nós estamos vivendo um caminho de oração diária, um roteiro que está acompanhando a liturgia da quaresma. Usando a metodologia de Santo Inácio de Loyola, os exercícios espirituais que foram vividos por ele e depois ensinado para todos os amigos e para todos aqueles que ingressaram na companhia de Jesus, para todos aqueles que são jesuítas, e que se propagou depois para todo mundo, para todos os leigos, enfim, que é uma riqueza espiritual importante da nossa igreja. Ao invés de nós fazermos esse retiro isolados, dentro de um mosteiro, dentro de um local, de uma casa de retiros, nós estamos fazendo em casa, no nosso cotidiano. Então são os exercícios espirituais de vida cotidiana, como Santo Inácio gostava de dizer, em que nós tentamos encontrar Deus no nosso cotidiano. Já demonstramos perseverança, porque tivemos ânimo e generosidade de acolher o chamado de Deus e nos dedicarmos a esse tempo de oração. Tente continuar dedicando 30 minutos diário da oração. Se não está sendo possível 30 minutos, que sejam 20, que sejam 15, mas tentem dedicar um tempo para meditar a palavra de Deus, para rezar com a palavra de Deus e se encontrar com Deus, ouvindo aquilo que Deus tem a dizer a você. Lembre-se sempre disso. A oração é um momento em que nós nos encontramos com aquele que mais nos ama. E é um momento em que nós temos muito mais a ouvir do que a dizer. Numa das orações dessa semana, quando Jesus ensinava o Pai Nosso, ele nos dizia que nós não precisamos ficar falando. É o contrário, nós precisamos silenciar e encontrar com Deus, ter a consciência da presença de Deus naquele momento de oração. Já devem ter reservado o seu local de oração, o seu quarto de guerra, o local onde vocês vão para esse encontro com Deus, o horário, e vamos manter a fidelidade, sempre utilizando o nosso diário espiritual, o nosso caderno de vida e anotando tudo que julgarmos necessário. Eu, Diácono Wilton, particularmente gosto de anotar muito. Cada oração acaba virando 2, 3 páginas de anotações. Essa é uma forma pessoal minha. Tem gente que gosta de escrever menos, mas enfim, escreva, anote tudo o que você julgar necessário. Sempre cumprindo com aqueles passos da oração, inicialmente indo para o seu lugar, se pacificando, achando a posição adequada, preparando o seu ambiente, ficando em silêncio, fazendo um silêncio interior e exterior, respirando com calma, tomando consciência da presença de Deus e fazendo um sinal da cruz, se colocando diante de Deus a partir desse momento. Vamos utilizar a liturgia diária, o texto bíblico do Evangelho do dia para que nós meditemos. E lendo, e aquela palavra, aquele versículo, aquilo que chamou a atenção, que piscou, que veio como um alerta, deve ser ruminado. O que Deus quer falar comigo? Senhor, por que o Senhor acha que eu tenho que amar mais, ou por que eu não amo, ou por que eu deixo de fazer isso, ou por que eu gostaria tanto de ter mais fé. Enfim, converse com Deus como você conversa com um amigo, conversa com um familiar. E ao final sempre revise sua oração. Então, não deixe de fazer a escolha direitinho, aproveitar o sábado para rever se o local está sendo adequado, se o seu ambiente está criando esse clima de intimidade, de silêncio, de escuta que você precisa, se você tem utilizado a Bíblia, o diário espiritual, o seu caderno de vida direitinho, se a postura é adequada, se você consegue se pacificar. Nós vivemos numa cidade que tem barulho de carro, nós vivemos num local em que
os barulhos acontecem, né? Então é preciso que a gente consiga conviver com eles, nos pacificando. Veja se você realmente acolhe a presença de Deus como você estivesse recebendo uma visita. E não esqueça de fazer a sua oração preparatória. Meu Senhor e meu Deus, ajude-me a orar. Que todos os meus pensamentos, desejos, palavras, sentimentos e ações estejam orientados apenas para Ti, para que os transforme e ordene. E sempre pedir a graça. E a graça desse sábado é a mesma que nós temos pedido nos últimos dias. Senhor, que eu não deixe de sentir o Teu amor por mim. E repasse os evangelhos da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta da primeira semana. Se quiser utilizar o evangelho também do domingo, da tentação no deserto, também pode ser utilizado. Pode ser acrescentado aqui. Ou se você quiser perpassar e rever cada um dos momentos de oração durante a semana, veja como o Espírito Santo te conduz. Lembre que quem conduz a nossa oração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós só temos a disciplina e a metodologia empregada para que facilite as coisas para o trabalho de Deus em nossa vida, para que a graça nos alcance com mais tranquilidade. Então, escolha a tentação de Jesus no deserto, o Pai Nosso, Jesus dizendo que tudo que for pedido será dado, enfim, veja qual é o momento de oração que mais te tocou, que mais te trouxe consolação, ou que mais te trouxe desolação, e que você precisa voltar ali para conversar com Deus. Ou, se não, volte e repasse toda a sua semana, utilizando para isso o seu caderno de vida, o seu diário espiritual, que vai facilitar bastante as coisas. E mesmo no sábado, na nossa repetição, não deixe de revisar a oração e anotar o que mais tocou, que sentimentos predominaram, se teve algum apelo à conversão, algum desejo, alguma inspiração, e se tem alguma resistência frente a isso. E não esqueçam de, ao deitar, fazer a oração de atenção amorosa conforme a gente tem, conforme eu tenho reforçado, conforme tem sido orientado para vocês. Vamos lá. Fechando a primeira semana, nós vamos depois iniciar a segunda semana da Quaresma e vamos a cada passo ficar mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.